Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre campo elétrico. Bom, o que é o campo elétrico? Vocês lembram que nós estávamos vendo aqueles conceitos onde uma carga pode ser atraída ou repelida uma pela outra, né? Então, essa interação entre as cargas de ser atraída ou repelida, ela ocorre através do campo elétrico. Vamos entender aqui a ideia. Ó. Desenhei aqui uma carga positiva e eu representei aqui de amarelo essa região em torno dessa carga. Bom, então o que é o campo elétrico? O campo elétrico é justamente então esse espaço, essa região que está em torno dessa carga e que em torno dessa região, se eu colocar uma outra carga aqui perto, vamos colocar por exemplo aqui um elétron, lembrando aí que é carga negativa. Então se eu colocar esse elétron aqui perto, esse elétron ele vai interagir com essa carga positiva através de uma força de atração. Então essa força ela surge justamente porque esse elétron está no campo elétrico dessa carga positiva, né? E quanto mais próximo esse elétron tiver dessa carga positiva, mais intenso vai ser essa força, ou seja, mais intenso vai ser a interação entre essas duas cargas. Então o campo elétrico é isso, é essa região onde as cargas elétricas interagem uma com a outra através dessa força, né? Dessa força elétrica. Bom, se você observar aqui, eu coloquei de amarelo mais forte, mais próximo da carga e um pouquinho mais fraco em volta. Você pode comparar o campo elétrico, uma comparação bem legal, é você imaginar que essa carga positiva, ela exala um perfume. Vamos pensar na ideia do perfume. Perfume a gente não consegue enxergar o cheiro, vamos colocar dessa maneira, você não consegue enxergar visualmente o cheiro. Mas conforme a intensidade do cheiro, você sabe se você está mais perto ou mais longe daquilo que possa estar exalando aquele perfume. Dá para a gente fazer essa comparação. Então, com o campo elétrico, a ideia é semelhante. Conforme a intensidade desse campo elétrico, imaginando que o campo elétrico seria esse perfume, você consegue saber se você está mais próximo ou mais longe da carga elétrica que está emitindo ou gerando esse campo elétrico. Também a gente consegue saber a intensidade da força elétrica que vai estar aqui interagindo entre essas duas cargas. Então, quanto maior a intensidade desse campo elétrico, mais intensa é essa força, ou mais próxima a carga elétrica está uma da outra. Essa carga que gera o campo elétrico, né, a gente vai chamar aqui de carga Q maiúscula. É aquela carga que a gente vai estar estudando que gera o campo elétrico. E o elétron, ou qualquer outra carga que eu colocar aqui para tentar verificar essa intensidade do campo, a gente vai representar pela letra Q minúscula. E o campo elétrico? O campo elétrico a gente vai representar pela letra I maiúscula. Né? Letra I maiúscula. É simbolizada aí pela setinha de vetor. Alguns lugares vai aparecer o vetor, porque o campo elétrico ele tem uma direção. Né? E tudo que tem assim, direção, módulo, sentido, a gente representa através de um símbolo vetorial. Bom, então nessa parte que eu quero que vocês gravem, que o campo elétrico é essa região aonde uma carga interage com a outra através da força elétrica. Essa parte aqui é bem tranquila. Vamos ver o seguinte, lembra que eu falei que o campo elétrico em si, na natureza, a gente não consegue ver, né? Até a própria carga elétrica, assim, visualizar ela é algo ainda inconcebível em termos de, sei lá, você pegar uma câmera e tirar uma foto de uma carga elétrica, não dá. O que a gente tem é maneiras, alguns equipamentos para tentar medir a intensidade da força, a intensidade, né, da interação entre elas. Mas para a gente poder representar e fazer essas medidas, a gente faz alguns gráficos, alguns diagramas que representam como que fica o campo elétrico, a representação desse campo elétrico quando ele é de uma carga positiva ou quando ele é de uma carga negativa, com base na direção da força que atua em cada uma dessas cargas. Então vamos lá, vou falar um pouquinho aqui da representação das linhas de força do campo elétrico. Vamos colocar assim, ó, linhas de força. Bom, o que a gente precisa saber aqui é basicamente como que fica as linhas de força para a carga positiva e para a carga negativa. Bem simples, olha só. Vou representar aqui uma carga positiva, de uma maneira como se fosse uma bolinha, né? Mas a gente pode pegar depois formas diferentes, de objetos diferentes carregados eletricamente. Então, nesse caso aqui, como é que fica a representação das linhas de força quando a carga é positiva?
Então as linhas de força do campo elétrico de uma carga positiva, elas ficam representadas de maneira assim radial, como se fosse, né, a ideia radial, lembrando, como se fosse os raios da bicicleta. E com as setas do sentido do vetor campo elétrico saindo da carga positiva. Então sempre que a carga for positiva, elas vão ser representadas aqui as linhas de força com setinhas saindo da carga positiva, como se elas estivessem escapando da carga positiva. Na carga negativa, é a ideia oposta. Na carga negativa, a gente vai representar por linhas de força, também de maneira radial. Porém, vai ser como se as linhas estivessem aqui entrando ou indo no sentido da carga negativa. Então, essas aqui seriam as linhas de força da carga negativa. Então, ó, o campo elétrico da carga positiva a gente representa saindo com linhas de campo saindo da carga positiva. E no caso aqui da carga negativa, a gente representa por linhas de força entrando na carga negativa. Então, linhas de força entrando na carga negativa. Então, sempre que eu falar assim, ó, o sentido das linhas de campo elétrico na carga positiva é sempre se afastando da carga. E o sentido das linhas de campo da carga negativa é sempre se aproximando da carga. Então, por exemplo, se eu representar as linhas de campo dessa maneira aqui, ó, vou colocar assim, ó, com feixes paralelos. Então, imagina que você tem um campo elétrico com linhas dessa maneira aqui, né, todas paralelas indo nesse sentido. Bom, se eu perguntar entre o lado esquerdo e o lado direito, qual que tem carga positiva e qual que tem carga negativa? É só você lembrar o seguinte: as linhas elas saem da carga positiva e entram na carga negativa. Então, se elas estão indo nesse sentido, é sinal que nessa região você tem uma carga positiva, alguma coisa carregada com carga positiva, e nessa região alguma coisa carregada com carga negativa. Okay? Só para lembrar então que ele sai da carga positiva e vai para a carga negativa. Essa é a ideia. Mas o formato das linhas pode mudar um pouco dependendo do tipo de objeto que você tem que está carregado eletricamente. Mas a representação padrão sempre vai ser essa: as linhas saindo do lugar que é positivo e indo para o lugar que é negativo. Por que é interessante essa representação? Porque agora só com a representação do campo elétrico é possível a gente saber o que acontece com a interação entre as cargas sem que eu precise estar necessariamente mostrando qual lado que é positivo ou negativo. Por exemplo, ainda que eu não tivesse aqui escrito qual que é positivo e negativo, só com a direção do campo elétrico a gente sabe qual lado que é o positivo e qual lado que é o negativo. Então, se eu colocar, por exemplo, colocar uma bolinha aqui e falar que essa bolinha está carregada com carga negativa. Vou colocar o elétron aqui, por exemplo, né? O elétron carga negativa. Então, se eu colocar o elétron neste campo elétrico, o que vai acontecer? Para qual lado que ele vai ser atraído? Bom, a gente sabe que ele vai ser atraído pela carga positiva e repelido pela carga negativa. Então, ele vai tender a se movimentar nessa direção aqui, ó, através da força elétrica. Então, mesmo que eu não tivesse a representação do positivo e negativo, só de eu falar a direção do campo elétrico, a gente já consegue saber para que lado que esse elétron vai se movimentar. Ok? Então, lembrando aí, sempre as linhas saem da carga positiva e entram nas cargas negativas. A gente vai falar um pouquinho das equações, né, que a gente vai utilizar para o cálculo do campo elétrico. Eu vou me basear aqui na equação que nós vimos lá da lei de Coulomb. Lembra? A lei de Coulomb é força constante, o valor de uma carga e o valor de outra carga. Bom, por que eu coloquei aqui o Q maiúsculo e o Q minúsculo? Para vocês lembrarem aqui, ó, que esse Q maiúsculo, eu estou falando aqui dessa carga que produz o campo elétrico. Essa carga é o Qzão aqui, ó. Qzão é a carga que gera o campo elétrico, carga geradora. E a carga Q minúsculo é a carga de teste, ou a carga de prova, que a gente coloca aqui para verificar a intensidade desse campo elétrico. Bom, o campo elétrico vai ser somente esse pedaço aqui da equação, ó, da carga geradora. É esse pedacinho aqui. Então, quando eu pedir para calcular a intensidade do campo elétrico, né, vou representar aqui em cima. Então, a intensidade do campo elétrico, lembra que campo elétrico é a letra E, vai ficar, ó, a constante, que a gente sempre utiliza na lei de Coulomb, o valor da carga geradora dividido por D ao quadrado. Então, essa aqui é a equação que a gente vai estar utilizando para calcular o valor do campo elétrico de uma carga geradora.
E agora a gente vai ter uma nova equação para o cálculo da força elétrica, que fica bem mais simples. Se você observar aqui, ó, se esse pedaço todo é o campo elétrico, que é a letra E, então eu posso trocar tudo isso aqui por E. Então vai ficar assim, ó, força elétrica é igual ao campo elétrico vezes a carga de prova, que é a carga Qzinho. Então essas são as duas novas equações que apareceram aí no nosso estudo, a equação para o cálculo do campo elétrico. Vou colocar aqui, ó, o E representa campo elétrico, o E representa campo elétrico, e o restante aqui a gente já estava vendo, né? No caso aqui a constante, que sempre vale 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por coulomb quadrado. E alguns nomezinhos, na verdade só para a gente lembrar, né? O Q maiúsculo é a carga geradora. Carga geradora, ou seja, aquela carga que produz o campo elétrico. Se você voltar aqui no desenho, ó, é essa carga que está produzindo aqui o campo elétrico amarelinho, Q maiúsculo. E o Qzinho vai ser a carga de prova, ou carga de teste. Carga de prova ou de teste. É aquela carga que você coloca no ambiente ou na região para verificar a presença do campo elétrico. Essa carga Qzinho que eu pus aqui, ó, nesse caso, né, eu utilizei o elétron, mas pode ser qualquer outro valor de carga